Hoje eu quero mostrar para vocês, quem tem dúvida de como a neuroarquitetura, o que é neuroarquitetura, né? Eu não vou falar sobre o conceito, mas hoje eu quero falar sobre neuroarquitetura na prática. E você, mamãe que está grávida ou que pretende ter um neném, né, e a família que está se preparando para a chegada, né, de um ser, hoje nós vamos falar sobre um quartinho de bebê, como nós podemos aplicar neurociência dentro desse espaço. E aí é isso que é neuroarquitetura. Vou compartilhar com vocês um layout que nós fizemos para um casal de clientes do apartamento Elo, e aqui vocês vão conseguir começar a entender um pouco das diretrizes, tá? Quando a gente pensa em neuroarquitetura, a gente tem que entender que é um ambiente que facilita a leitura, né? A gente tem que ter uma fácil leitura do ambiente. Por quê? Quando o nosso cérebro ele lê o ambiente de forma fácil, ele gasta menos energia. Ou seja, gastando menos energia, ele se sente mais seguro, mais acomodado. Então, é um ambiente que gera mais paz, né? Falando em consequências e resultado, gera mais paz, mais tranquilidade, principalmente mais aconchego, sabe? Aquele ambiente que parece que conversa com a gente. É um ambiente que tem esse campo visual limpo ao entrar, não é um ambiente cheio de entulho, muita informação, e também um fluxo sem obstáculo. Sempre quando aqui na Copitar nós vamos montar um layout, a gente sempre pensa em como que vai ser o fluxo no dia a dia dessas pessoas, na rotina. Então, o fluxo sem obstáculo é o outro ponto-chave. E zonas bem definidas. O nosso cérebro, quando faz uma leitura espacial rápida, sem gastar energia, e ele entende que cada zona tem a sua função, que tem tudo muito bem definido de forma intuitiva, isso é um ambiente perfeito em relação ao impacto cerebral. Então, falando aqui no quartinho de criança, o que a gente tem que ter como ideia, né? Quais são as premissas de um quarto? A criança vai dormir, então a gente tem a área de sono, tem a área de cuidado, que é aquela área ali da roupa, cômoda, né? E tem a área de exploração. Esse quarto também precisa estimular essa criança para ela ter um desenvolvimento cognitivo elevado, né? Então a gente tem aí essas áreas que a gente precisa distribuir dentro desse quarto. Então a gente está chamando aqui de zona funcional. Vou chamar de zona funcional essa parte do roupeiro e cômoda. Zona afetiva, que seria um local mais de afeto da mãe com a criança ou com o familiar, diria que seria uma poltrona de amamentação. Nesse layout, especificamente para essa família, o neném já não está tendo mais a utilidade dessa poltrona de amamentação. Então, nesse layout aqui, a gente não tem uma poltrona de amamentação. Mas se tivéssemos, no seu caso, aí, se você pretende colocar, eu já vou dizer também onde seria o melhor lugar para nós colocarmos essa poltrona, tá? E é interessante também a gente ter a zona protegida. O que é essa zona protegida? É a zona onde a criança vai dormir, né? Quando a gente dorme, a gente precisa se sentir que... Nós precisamos nos sentirmos seguros para o nosso sono ser mais eficiente. Então, quando a gente cria essa sensação de proteção em volta da cama, aqui no caso, em volta do berço, isso garante um sono mais tranquilo, né? De mais eficiência. Então, relembrando, a gente precisa de uma zona funcional, uma zona afetiva e uma zona protegida. E um outro ponto também que eu diria que é muito importante é a gente ter um canto livre. E esse canto livre, geralmente, a gente coloca um espaço mais central, para principalmente ser aquele primeiro impacto quando entra no ambiente. Por quê? O que é esse espaço livre, esse canto livre? Ele acaba sendo o respiro do ambiente, né? O ambiente ele precisa respirar. Então, a gente tem todas essas zonas com um espaço que precisa ser livre, e aí no quarto infantil é muito interessante que essa zona livre pode ser uma zona de exploração, uma zona na qual a criança vai se desenvolver brincando, e aí a gente pode até trazer conceitos do Montessori, trazer um pouco mais dessa pegada da autonomia, né? O montessorial é exatamente isso, ser um espaço, né, que gere essa autonomia para a criança. E aí a gente pode aproveitar esse campo livre. Então, vamos ver isso na prática, aqui no layout. Aqui é o acesso. A gente tem um corredor do apartamento e que a gente dá acesso para essa setorização, né? E como vocês veem, quando eu entro aqui, primeira coisa que eu tenho, área livre. Então, eu tenho um espaço de respiro que faz o ambiente ser mais receptivo, né? E aí a gente vai criando zonas
né? E aqui eu vou até colocar na caneta, pronto. Aqui a gente vai criando zonas, lembra que eu falei da zona protegida? Aqui a gente tem a zona protegida desse quarto. Aqui a gente tem a zona funcional, que lembra que a gente comentou, que seria a parte de roupeiro, trocador, e a parte, né, que como não tem amamentação, se eu fosse colocar esse layout de uma poltrona de amamentação, eu colocaria ela nesse canto aqui, ó, tá? Eu colocaria ela nesse espaço aqui, eu colocaria ela aqui, e eu já vou explicar o porquê dela, né? Mas como nesse caso aqui eu não tenho, mas se eu fosse ter essa área que eu colocaria de zona afetiva, e essa parte aqui restou no meio, eu colocaria ela como a área livre, como respiro, e a parte montessorial. Mas nesse caso aqui, especificamente nesse quarto, como a gente não tem a poltrona, eu estou chamando de zona protegida, zona funcional, zona de área livre, né? Que vai ser essa parte que a gente vai trabalhar a exploração. E falando um pouco sobre essas zonas, o que a gente tem que ter de cuidado com cada uma, a zona protegida, gente, isso eu falo não só para um parto infantil, mas tem que ser no geral, a gente precisa entender que segurança máxima, onde poderia entrar qualquer tipo de perigo físico, né? Geralmente por uma porta, que não é uma barreira física. Então, o nosso cérebro, no nosso inconsciente, ele tende a criar hipervigilância quando a gente está em posicionamento que não enxerga o acesso principal, a porta. Então, um erro muito comum seria eu colocar o berço aqui, ó, nessa posição, porque a cabeça da criança estaria aqui, né? E, obviamente, ela não teria uma visão direta para a porta, então isso geraria nela uma hipervigilância. Nesse caso, o melhor lugar, então a gente sempre começa aqui o layout de um parque infantil posicionando esse berço, por dois motivos. Tem que ser uma área que, vamos lá, deixa eu explicar melhor, que eu sinta essa sensação de proteção, então geralmente a gente vai colocar ela numa área que seja um espaço que dê para a gente criar algum tipo de pintura, algum tipo de painel que crie ali uma setorização fácil de leitura, né? E tem que ficar longe da porta por conta da hipervigilância e também um pouco mais distante da janela, né? Porque se eu ponho ali, por exemplo, se eu botasse dois erros, ó, se eu colocasse ele aqui nesse lado, eu ia ter uma iluminação muito direta nele, e se eu colocasse aqui, ele poderia gerar essa hipervigilância por não dar esse sentido de proteção, né? E é sempre muito interessante atrás também a gente tem uma parede sólida, isso ajuda demais a evitar essa hipervigilância, né? E, inclusive em sofás também, a gente sempre gosta de ter essa parede sólida, por conta disso, né? Isso eleva o conforto. Então, a gente decidiu colocar nessa parede, e por esses dois motivos a gente evita a entrada de luz, e não causa hipervigilância, né? Que, pelo contrário, a gente tem uma visibilidade total para quem está entrando. E aqui a gente vai conseguir trabalhar, quando a gente for fazer o 3D, né, elementos que criam essa setorização, mostrando que esse espaço aqui, de fato, é uma área de sono. Então, a gente sempre trabalha uma iluminação indireta também, para a gente não atrapalhar na produção de melatonina. Isso aí é um outro vídeo que a gente tem que fazer, né? Vou focar aqui, senão a gente sai um pouco. E essa parte aqui da zona funcional, ela precisa ter uma dinâmica de trabalho muito bem estruturada. Tem que ser fácil acesso ao entrar, então o banheiro desse apartamento ele já está aqui, então a mãe já sai com o bebê do banheiro e já consegue acessar essa parte funcional, ele está fácil, tá de fácil acesso ao entrar, sabe? Não tem que passar pelo berço para depois achar essa parte funcional. A parte funcional, ela precisa já estar ali, ó, rápida. A pessoa entrou no quarto com a criança enrolada, ela já consegue resolver a vida ali no início. Então, por isso que foi escolhido esse lugar, né? Ele não invade a área do berço e ele cria um fluxo lógico. Entra, cuida, né? E aí interage, acalma, e aí sim vai para o berço. Né? Então, a gente acaba criando um fluxo que ajuda nessa hierarquia espacial. E isso reduz o estresse da mãe também, porque a mãe consegue pegar tudo de forma mais rápida, organizar a vida, e da bebê também, né? Porque a mãe bem regulada, ela regula a criança também. Então, seria muito ruim se a gente colocasse o roupeiro aqui e o trocador aqui, dando um exemplo, porque essa logística de fluxo, ela fica distante.
né? Então, não é funcional. Você colocou a criança no trocador, coloquei lá. Caramba, esqueci uma coisa que está no armário. Você vai ter que pegar a criança, porque você não pode deixá-la sozinha no trocador, você vai ter que pegar a criança, ir lá no armário, aí nisso a criança já foi para o seu colo, quem tem mãe sabe, tirar a criança às vezes do colo é motivo de choro de novo, então é transtorno, tá? Então por isso que um fluxo bem resolvido, ele resolve a nossa vida diariamente. E a gente está falando aqui, né, se tivesse a poltrona de amamentação, como eu falei, a zona afetiva, eu colocaria ela aqui, porque o momento de amamentação é um momento que você está ali relaxando, você precisa talvez aproveitar a luz natural entrando, que isso ajuda até na regulação hormonal também, né? E cria-se um espaço que é realmente de amor, de troca de carinho, cria-se ali um momento em que a criança já vai gerando mais vínculos, né? E isso separa um pouco a zona do sono com a zona de afeto, porque a criança, né, a ideia hoje é criar autonomia na criança, para ela conseguir dormir. Então, se você começa a misturar muito essa zona de afeto com a zona de sono, isso vai te gerando dependências à noite, né? A criança sente a necessidade de estar mais perto da mãe durante a noite, então são lá despertares. Então, essa separação ajuda o cérebro também a criando essa autonomia do sono, que é um discurso aí, né? Essa autonomia do sono é uma problemática que está em alta atualmente. Então, ela está ali levemente inclinada, né? Um campo visual com o berço, mas ele não está próximo, do lado. E é sempre bom, interessante que, se tivermos uma poltrona de amamentação nessa zona de afetiva, ter uma mesa, um nicho, alguma coisa ali, um suporte para essa mãe, né? Botar uma garrafa de água, a mãe que amamenta sabe o quanto isso é importante, um nicho, uma tomada para carregar. Tomada também próximo a berço é interessante, né? Tem que localizar a questão da babá eletrônica, não tão perto, mas também não tão longe, os ruídos, são detalhes, né? Que a gente está falando de zonas. E nesse canto aqui, no caso desse layout, a gente deixou esse espaço central e livre para a gente trabalhar a parte de Montessori. Por que a gente colocou ele ali? Uma, porque é um fluxo que dá direto para a entrada do quarto também, então seria um espaço mais livre, né? E a ideia é aproveitar também essa iluminação natural enquanto a criança está. E é importante também ter essa entrada de luz, isso ajuda na regulação hormonal, e não interfere no sono, né? Quando a gente deixa esse espaço de brincar, de explorar muito perto ao berço, eu tenho uma filhinha pequena, e às vezes ela tá dormindo, e aí do nada ela só dá aquele despertarzinho de leve, mas se ela já vê um brinquedo, ela já faz, oh! Então, desperta, porque ela quer brincar, né? Tá muito próximo. Então, a ideia é sempre ser um quarto mais organizado, essa parte de explorar, tá sempre com uma organização, e ter um espaço com respiro, gente. Então, esse é um layout, né? Apresentei aqui para vocês, um layout que estrutura muito bem a leitura espacial de uma criança dentro desse ambiente, né? E isso, gente, reduz o cortisol, porque é comprovado cientificamente, né? O cérebro, quando ele não gasta tanta energia, quando ele não fica preocupado, ele se sente seguro, e quando gera segurança, ele tem efeto pelo ambiente em si, então ele vai se sentir mais pertencente a esse quarto, e também isso estimula muito a autonomia, né, no tempo certo. A criança vai ali entendendo que o quarto dela foi feito para ela pode explorar diversas zonas. E, ao mesmo tempo, isso é prazeroso para a mãe e para o filho, né? Quem é mãe ou quem ainda não é, já vai se preparando, a rotina de uma mãe não é. São muitos detalhes, então quanto mais a gente consegue deixar isso organizado e quanto mais esse layout se torna um facilitador, né, para o seu dia a dia, com certeza vai tornar a sua maternidade também mais fácil, mais tranquila. Então, esse foi um exemplo de um layout com neuroarquitetura aplicada. Entendi que não foi que o mobiliário, né, que todas as nossas intenções e premissas não foram colocadas de formas aleatórias, elas foram pensadas exatamente da forma como elas vão impactar o seu cérebro. Nada mais é do que neuroarquitetura. Então, não precisei explicar o que é neuroarquitetura tecnicamente, né, com definições, mas aqui vocês entenderam o que é neuroarquitetura através da prática de um layout. Curtiram?
Se curtiram, já dá aqui, ó, esse joinha, já comenta aí como que você fez no quarto do seu filho, e principalmente se você errou no quarto do seu filho, como que você sentiu, né, como isso impactou no seu dia aí da maternidade. Queremos conhecer um pouquinho mais, queremos entender um pouco mais de como está sendo aí a sua rotina materna em relação ao espaço. Tchau!